paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Queridos irmãos, vou fazer esse vídeo aqui para... aliás, eu vou colocar aqui, né, a carta de desligamento da congregação, que eu achei muito legal a carta, muito bonita a carta, do irmão Leonardo Masson e Gabriela Masson. Vou colocar essa carta aqui na íntegra, ok? Ele mesmo está narrando a carta, tá? Ele está lendo a carta e ao mesmo tempo vamos colocar aí inscrito, tá? Com transcrição para você acompanhar. Bom, vale destacar, eles mandaram essa carta em 2 grupos. Um desses grupos foi o grupo da Vila Costa Melo, né? Nesse grupo não concordaram, mas não apagaram a mensagem dele, ou seja, não apagaram a carta dele, né? O que surpreendeu até o casal. Agora, o segundo grupo, que é o da Cidade Líder, ali em Itaquera, né, nem deram tempo para a Irmandade ler, já apagaram e disseram que aquilo não agregaria em nada, né? Como assim não vai agregar nada? É um comunicado de um irmão, não é agregar, aquilo é um comunicado, as pessoas, ele quer que as pessoas fiquem sabendo que ele não vai mais participar da congregação cristã no Brasil. Bom, vou colocar o vídeo aqui, tá, para vocês assistirem a narração com a transcrição do áudio, ok? É muito importante, são pessoas maduras, além de serem jovens, mas estão tomando decisões impactantes na vida dessas pessoas, né? Grande. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de uma irmã aqui de Pindamonhangaba, não vou falar o nome dela, né? Para conservá-la. Ela era da Obra da Piedade há muitos anos, e eu me lembro que quando, né, eu tinha saído da congregação cristã no Brasil e estava falando do evangelho, eu passei na Central, eu estava passando ali perto e era um dia, né, cedo, claro, eles estavam fazendo a reforma da igreja e ela estava lá no portão, mais algumas companheiras, e ela falou palavras pesadas ali para mim, né? O que você está fazendo aqui? Sai daqui, aqui não é mais o teu lugar. E isso tem alguns anos atrás, gente. Tem aí, uns 10 anos atrás, uns 7 anos atrás, e hoje ela me ligou pedindo perdão, porque entendeu o evangelho, e hoje ela percebeu que eu estava ali, na verdade, como uma vítima, porque os anciões da cidade incitaram as pessoas a isso, né? Falando nominalmente o meu nome para que não me recebessem, ok? E graças a Deus essa irmã veio ao conhecimento do evangelho, porque ela é uma ovelha do Senhor Jesus. E quando ouviu o evangelho de verdade, o coração dela foi impactado e graças ao bom Deus é mais uma convertida, né? Entrou em contato, pediu perdão, sabe aqueles crentes bem correto, bem sincero, né? Tanto ela como o esposo, as filhas já estão todas na igreja batista congregando. E eu louvo a Deus por isso. Bom, fica aí com a carta do nosso irmão Leonardo e da sua esposa Gabriela Masson, né? Falando sobre o desligamento e por que eles estão se desligando da congregação cristã no Brasil, ok? Segue aí, assista aí. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Carta de desligamento. A Irmandade e Mocidade da Congregação Cristã no Brasil, aos nossos amigos e familiares, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Inicialmente, queremos dizer que essa carta de desligamento não se dá por motivo de nenhum pecado, denominado erroneamente por essa instituição como pecado de morte. Eu, Leonardo Caralba Masson, músico, juntamente com a minha esposa, Gabriela Gonçalves Masson, viemos por meio desta carta comunicar oficialmente o nosso definitivo desligamento da instituição Congregação Cristã no Brasil. Não estamos apostatando da fé em Cristo Jesus, nem deixando de sermos cristãos ou de crermos na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nem mesmo por endividamento ou tampouco ainda por algum conflito pessoal com irmãos ou ministério. Estamos em paz e respeitamos toda a irmandade e mocidade no amor de Cristo Jesus.
Essa decisão tem como principal premissa a seguinte afirmação: a verdade do Evangelho é completamente inegociável. Como disse Pedro, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. E como o próprio Cristo disse, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. A decisão de desligamento foi tomada a partir de uma busca intensa e maravilhosa nas Sagradas Escrituras, que é a única e verdadeira palavra revelada por Deus. Segundo Timóteo 3:16-17, Hebreus 1:1. O que nos motivou a tomar essa decisão foi apenas uma razão: o amor pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e a total suficiência que encontramos nele. Certamente não é uma decisão simples, e muito menos confortável para mim e minha amada esposa. Mas nos últimos meses, o Espírito Santo tem nos despertado para lermos e examinarmos as Escrituras com mais dedicação, e temos a certeza viva de que essa é a melhor decisão a ser tomada em nossa vida como casal. Algo que em toda a nossa vida na CCB, nós não aprendemos. Sentimos profunda vergonha e arrependimento pelo tempo que negligenciamos a examinar as Sagradas Escrituras, as quais Deus nos deixou para meditação constante, de dia e de noite, Josué 1:8 e João 5:39. Compreendemos que um cego não pode guiar outro cego, como nosso mestre ensinou em Lucas 6:39-42. Observamos com pesar que muitos irmãos do ministério, infelizmente, preferem pregar apenas revelações, sem dedicar-se à leitura da Bíblia e ao conhecimento das Escrituras, desprezando-as por completo. Segundo Timóteo 2:15, segundo Pedro 3:18. Todo ensino que não tem respaldo bíblico se torna uma heresia, o que é abominável ao Senhor. Segundo Pedro 2:1-3, Colossenses 2:8, 1 Timóteo 6:3-5. Ao examinar a Bíblia ao decorrer dos últimos meses, Deus tem aberto os nossos olhos e entendimento, o que confronta diretamente com aquilo que é ensinado e pregado dentro de nossa instituição em geral. Assim, sugerimos aos membros da congregação e ao ministério uma breve reflexão sobre algumas verdades estabelecidas dentro da CCB. Fazemos isso, contudo, com mansidão e temor a Deus, o nosso Senhor. Falta de entendimento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. O Santo Evangelho pelo mundo ecoará, deve o homem entendê-lo, e então se salvará. Hino 92. Infelizmente, o ensino estabelecido neste hino não se dá na prática. Isso porque o Evangelho não é anunciado pelo ministério, e muito menos entendido pela maioria dos membros, assim como nós também não entendíamos. Quando se fala em evangelizar alguém, muitos membros da CCB pensam em destacar a instituição e seus supostos benefícios, como não temos pastor, ninguém recebe salário, não cobramos dízimos, temos a maior orquestra do mundo, lá tem a revelação, Deus fala com você diretamente. Em poucas palavras, apresentam a instituição em vez de Cristo crucificado. Diante disso, é crucial definir o que é Evangelho. Mas antes de falar o que ele é necessário esclarecer o que ele não é. O Evangelho não é uma lista de regras que o homem deve seguir para alcançar a salvação, como se fosse necessário obedecer a determinadas normas para se salvar. Algumas expressões comumente ouvidas nos cultos, como você precisa se batizar para se salvar, precisa dar um bom testemunho para garantir sua salvação, você precisa ter boas obras para se salvar, você precisa usar roupa X ou Y, não pode deixar de tomar Santa Ceia, pois faz parte da salvação. Levam a um entendimento equivocado, conhecido historicamente como legalismo. Aqui cabe uma ressalva. Não se trata de dizer que o cristão convertido não deve obedecer a Deus. Pelo contrário, a obediência é fruto do Espírito. No entanto, essa obediência é uma consequência da salvação. Efésios 2:10, 1 Pedro 1:1-2, João 14:15. E não um requisito para obtê-la. Efésios 2:8. As frases mencionadas refletem uma cultura que interpreta o Evangelho como um conjunto de regras que o homem precisa cumprir para ser salvo.
Paulo repreendeu severamente os Gálatas, que acreditavam que os cumprimentos das regras, obras da lei, poderiam salvá-los. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3:2. Agora que esclarecemos o que o Evangelho não é, vamos ao que ele realmente é. A palavra Evangelho significa boas novas. E quais são essas boas notícias? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. A boa notícia da salvação só faz sentido se reconhecermos que há um problema, ou seja, o pecado, a má notícia. Assim, anunciar o Evangelho é apresentar ao ouvinte o seu problema, o pecado, e a solução, Jesus Cristo. Em outras palavras, a doutrina, conjunto de ensinamentos de Jesus Cristo, exige uma compreensão correta da doutrina do pecado. Um homem não entenderá a grandeza do trabalho do seu Salvador se antes não compreender a profundidade da sua miséria. No entanto, a doutrina do pecado não é proclamada com clareza na congregação. Muitos membros do ministério têm receio de usar essas palavras nos cultos, preferindo termos como faltas, erros e fraquezas. Isso impede que o ouvinte tenha uma consciência clara de sua condição pecaminosa. Pregadores que evitam falar sobre o pecado ou tentam suavizar o assunto são tão responsáveis quanto um médico que não informa ao paciente que ele está doente e precisa de tratamento. Essa suavização ou relativização da doutrina do pecado é antibíblica. A Escritura nos ensina que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:23. Em resumo, considerando que o pecado é a transgressão da lei de Deus, 1 João 3:4, e aquele que tropeça em um só ponto da lei se torna culpado de todos, Tiago 2:10, e é separado de Deus, Isaías 59:2, todo ser humano precisa de reconciliação com o seu Criador. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, 1 João 1:8-10. Dito isso, qual a consequência do pecado? A morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:20. O grande dilema do Evangelho é o seguinte: como Deus, que é santo e justo e que não deixa o pecado impune, pode salvar um pecador que transgrediu sua lei sem comprometer sua própria justiça? A beleza dessa mensagem está na resposta a esse dilema. Deus, ele ofereceu o seu Filho unigênito como um sacrifício substitutivo. É importante notar que esse amor ele foi revelado sem que Deus abrisse mão de seus atributos. Deus é um justo juiz e ele não renunciou à sua justiça para salvar a humanidade. Em vez disso, ele providenciou uma solução ao enviar um representante, seu Filho Jesus Cristo, e lançou sobre ele toda a iniquidade de todos nós. Isaías 53:5. Jesus, que não nasceu no pecado, como nós, e nunca pecou, fez o que nós não poderíamos fazer: cumprir todas as exigências da santidade de Deus Pai. Ele se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Pagou nossa dívida morrendo na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4:25. Quando alguém crê neste Evangelho, ele é declarado justo, independentemente das obras da lei, Romanos 3:28, sendo absolvido do tribunal eterno e recebendo o Espírito Santo para viver em novidade de vida. A justiça de Deus se revela no Evangelho, Romanos 1:17. Glória a Deus por isso. Dado que as boas obras são uma consequência da salvação, como isso ocorre do ponto de vista bíblico? Após a conversão ao Evangelho, a pessoa começa a obedecer a Deus, não para obter a salvação, mas porque ela já foi salva por Deus. Efésios 1:13-14, Tiago 2:14-26. O que motiva um filho de Deus é o amor pelo que Cristo fez por ele, e não mais o medo da condenação. Nós o amamos e cumprimos seus santos mandamentos, porque ele nos amou primeiro. 1 João 4:18-19. Para que todos compreendam de forma clara, o sacrifício de Cristo na cruz é a mais pura e verdadeira graça de Deus, e não pode ser substituído por qualquer instituição,
como a CCB. Portanto, esse evangelho legalista que é pregado na CCB, ele deve ser rejeitado e combatido, pois a palavra de Deus nos ensina: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, alma amaldiçoado. Gálatas 1:8. Falta de autoridade e ensino das Sagradas Escrituras. Se alguém te perguntasse, o que significa ser cristão? Talvez você respondesse, horas, ser seguidor de Jesus Cristo. E se continuassem te perguntando, onde conhecemos esse Jesus Cristo e aprendemos com ele? Sua resposta provavelmente seria, nas Escrituras. Perfeito. No entanto, na CCB, a Bíblia tem sido discretamente deixada de lado. Embora a CCB não declare explicitamente que a Bíblia não é a única fonte de autoridade na igreja, na prática, isso é o que acontece. Os membros do ministério se colocam em pé de igualdade com a palavra de Deus. Em vez de permitir que a Bíblia dite as regras de conduta para o presbitério e a igreja, é o presbitério que dita as regras para toda a igreja, colocando a Bíblia a um segundo plano, de forma semelhante ao que ocorre no catolicismo romano. Na prática, quando um membro da CCB enfrenta dificuldades em alguma área da vida cristã, na maioria das vezes, o ministério não oferece um conselho baseado na Bíblia, mas sim de acordo com a cultura e a tradição da instituição, ou seja, pelas supostas revelações que nomeiam erroneamente de Palavra de Deus. Se a Bíblia é a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, e a única apta para o ensino e correção, segundo Pedro 1:20-21, segundo Timóteo 3:16, a função da liderança deveria ensinar a palavra de Deus aos membros. No entanto, o que observamos é um grande descaso por parte do ministério em relação ao ensino bíblico, embora isso não se aplique a todos. Há inclusive um verdadeiro tabu em relação à palavra estudar, quando na verdade o próprio Jesus nos incentivou a estudar as Escrituras. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. O estudo bíblico é essencial para o crescimento espiritual, a compreensão profunda da vontade de Deus e a aplicação de seus princípios na vida cotidiana. É através desse estudo que somos fortalecidos na fé, protegidos de erros doutrinários e capacitados a enfrentar os desafios da vida com sabedoria e discernimento. Além disso, o tópico de doutrina número 1 da congregação, que é bonito no papel, na prática não funciona. A Bíblia acaba sendo usada apenas como enfeite nos púlpitos. E qual é o resultado disso? Membros e líderes que, ao mesmo tempo, não reconhecem a Bíblia como a única fonte apta para o ensino, dando mais crédito aos tópicos de ensinamento e à tradição oral, e não conhecem a palavra de Deus, pois não são ensinados nela e tampouco são incentivados a entendê-la. Dessa forma, temos líderes cegos guiando membros cegos. Mateus 15:14, onde, conforme a parábola de Cristo, ambos acabarão caindo na cova. Eles cometem um grave erro de não reconhecer as Escrituras como a única ferramenta para o ensino e, consequentemente, não buscam conhecê-las, mantendo-se distantes do poder de Deus. Mateus 22:29. Onde a palavra de Deus não reina, o homem reinará com seu próprio ensino. Uma instituição que não ensina a Bíblia e não a considera como única fonte de autoridade está fadada ao fracasso espiritual. Jesus, porém, respondendo-lhes, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22:29. Meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Oséias 4:6. Proibição de opinar sobre pregações da palavra. Revelações de Deus inquestionáveis. Quando alguém começa a analisar as pregações da congregação com a Bíblia aberta, mesmo à luz do Evangelho,
é rapidamente visto pela maioria dos membros e pelo ministério como alguém rebelde, que perdeu a simplicidade. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que devemos sim julgar as pregações, pois a única palavra inerrante e infalível são as Escrituras Sagradas, que constituem a revelação inquestionável de Deus ao homem, e as quais não devemos acrescentar nem tirar nada. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 18 a 19. É precisamente por esse motivo que a Bíblia nos incentiva a julgar as pregações. E fala em 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Sempre, no entanto, de acordo com a palavra de Deus. Nem mesmo o maior apóstolo da fé cristã, Paulo, se considerou irrepreensível em sua pregação. Quando pregou na sinagoga dos judeus, ele elogiou os bereanos por verificarem se tudo o que ele pregava estava conforme as Escrituras. Ora, estes foram mais nobres dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Atos 17, 11. A palavra examinar no texto acima significa fazer um exame cuidadoso e exato. Uma igreja saudável deveria incentivar os seus membros a analisarem as pregações, comparando-as com as Escrituras, assim como os bereanos faziam, recebendo o elogio do apóstolo Paulo. Julgar a coerência das pregações também ajuda a prevenir o mal previsto na palavra, a presença de falsos profetas e heresias. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João 4:1. Infelizmente, esses ensinamentos são amplamente rejeitados na congregação cristã, em flagrante contradição com as Escrituras Sagradas, gerando assim uma onda infindável de falsos ensinos e heresias a cada culto. Vale ressaltar que questionar ou duvidar de pregações não é um ato de blasfêmia contra o Espírito Santo, mas sim um ato legítimo de buscar a verdade e alinhar a doutrina com a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:21, Provérbios 14:15. As principais funções de um pregador da palavra. É verdade que um pregador bíblico deve ser guiado pelo Espírito Santo. Na congregação, no entanto, essa orientação é frequentemente mistificada e subjetivada. Muitos confundem a voz do Espírito Santo com a voz de seus próprios corações enganosos. Jeremias 17:9, 1 João 4:1. E como resultado, acabam levando a irmandade ao erro, pregando o que lhes vem à mente sem quaisquer fundamentações bíblicas. Isso leva a sermões recheados de frases de efeito, opiniões pessoais, desabafos, promessas infundadas, além de confissões positivas e genéricas como Deus vai te abençoar, Deus vai virar teu cativeiro, Deus te colocará por cabeça e não por cauda, Deus vai cumprir o desejo do seu coração. Essas declarações incentivam os fiéis a focarem mais em si mesmos e em suas próprias necessidades do que no aperfeiçoamento da fé, por meio do ensino da palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras. Esse comportamento não é correto, pois de acordo com as Escrituras, a função de um pregador é expor a palavra de Deus. 1 Timóteo 4:13, 2 Timóteo 3:14 a 15. E não ser criativo em suas pregações. Filipenses 3:1. Em relação às confissões positivas, é importante lembrar que Deus não está comprometido com as palavras do homem, mas com a sua palavra já revelada, a Bíblia. Apocalipse 22, 18 e 19, 1 Coríntios 4, 6, 2 Pedro 1, 21. O Espírito Santo, na exortação, ele convence os ouvintes através da palavra de Deus. Hebreus 4, 12. Quanto ao Espírito Santo, Jesus, antes de ser crucificado, ensinou aos discípulos quais seriam as funções do Espírito.
Ele afirmou que o Espírito os ensinaria e lembraria das palavras já ditas por ele, João 14, 26. Testificaria sobre Cristo, João 15, 26. E convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 7, 8. Todas essas funções envolvem necessariamente ensinar sobre Cristo e a palavra de Deus, para que os fiéis sejam esclarecidos e santificados pela verdade. João 17, 17, Hebreus 4, 12. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. 1 Coríntios 2, 2. Experiências e emoções individuais tratadas como guia da fé cristã. Na cultura da congregação, as experiências e emoções individuais tendem a ser mais valorizadas do que as verdades estabelecidas nas Escrituras Sagradas. Ou seja, aquilo que as pessoas sentem no coração ou vivenciam parecem ter mais peso do que os ensinamentos bíblicos. Buscar sentir a presença de Deus na pele, com lágrimas, emoção e arrepios, na verdade pode revelar uma incredulidade disfarçada, que depende de sensações físicas em vez de uma fé genuína e inabalável. Deus é onipresente, e a sua presença está conosco sempre, independentemente de qualquer emoção ou sensação. Um exemplo claro disso é a forma como muitos membros da congregação decidem se batizar. Frequentemente, é ensinado nos batismos que as pessoas devem sentir em seus corações se devem ou não se batizar. Como resultado, muitos membros procuram por sinais exteriores para confirmar se Deus está realmente chamando-os ao batismo, como se fosse necessário um chamado específico e individual para receber a esse mandamento dirigido a todos os que creem. Marcos 16, 16. No entanto, essa prática não tem fundamento nas Escrituras. No relato do batismo do eunuco, em Atos capítulo 8, vemos que ele não foi motivado por uma emoção, arrepio ou evento sobrenatural. A decisão do eunuco de se batizar foi resultado de ouvir e compreender o Evangelho de Jesus Cristo, que Filipe lhe pregou. Antes dessa pregação, o eunuco não entendia as Escrituras. Como poderia entender se alguém não me explicar? Versículo 31. Após ouvir a pregação de Filipe e compreender a mensagem, o eunuco confessou Jesus Cristo com sua boca, versículo 37, demonstrando que seu desejo de se batizar surgiu do entendimento da palavra de Deus, versículo 30 a 35. Infelizmente, nos batismos na congregação, raramente se ouve uma pregação expositiva sobre o que é o Evangelho. Em vez disso, os pregadores muitas vezes recorrem a frases de efeito e promessas terrenas, provocando emoções aos ouvintes. Batizar-se por qualquer outro motivo que não seja a convicção da obra de Jesus Cristo na cruz é fazer isso sem verdadeira fé. Este é apenas um exemplo de muitos que poderiam ser citados sobre essa cultura. Se o início da vida cristã de um membro da CCB, confissão de fé e batismo, é baseado em emoções e experiências acima das verdades bíblicas, o que esperar do restante da sua caminhada espiritual? Além disso, quando alguém do ministério ou da Irmandade é confrontado sobre determinado pensamento ou erro doutrinário na instituição, muitas vezes a resposta é baseada em argumentos culturais, experiências pessoais, sinais vistos ou emoções sentidas. No entanto, o próprio tópico de doutrina número 1, presente no inário, afirma que a Bíblia é a única e perfeita guia de fé e conduta, segundo Timóteo 3, 16 e 17, revelando mais uma vez uma contradição evidente entre a teoria e a prática. Uma igreja saudável não deve fundamentar sua fé em milagres ou experiências pessoais, por mais que possam acontecer, indo além do que está escrito, 1 Coríntios 4,6, mas sim e somente na palavra de Deus. A busca insana por sinais ou experiências é prejudicial, como a Bíblia nos ensina,
porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 1, 22, 23. Como então podemos confiar em nossas emoções quando a palavra nos alerta sobre o perigo disso? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Conclusão. Diante de tudo o que foi exposto, gostaríamos de compartilhar que também já estivemos em um estado de cegueira espiritual, mas pela misericórdia de Deus, Ele removeu as escamas dos nossos olhos, permitindo-nos ver claramente e se ver a Ele com liberdade. Reconhecemos que abandonar crenças que sustentamos por anos não é uma tarefa fácil, mas nossa oração é para que você, leitor dessa carta, também possa obter essa clareza e servir ao Senhor com a mesma liberdade. Ainda não abordamos outros tópicos, como a doutrina da transubstanciação da ceia, o batismo e santa ceia salvíficos, o poder da unção perdoar pecados, o uso do véu, o dom de línguas, a idolatria à instituição, o desconhecimento da suficiência em Cristo, tópicos de ensinamentos duvidosos e entre outras controvérsias. Compreendemos que discutir aspectos da religião pode ser ofensivo para alguns, e é inevitável que nossa carta possa desagradar alguns membros que priorizam mais a CCB em vez de Cristo. Estamos dispostos a compartilhar o nosso testemunho, discutir a palavra de Deus e expor o que vivemos nos últimos meses. Temos as portas abertas de nossa casa para uma visita. No entanto, nos reservamos o direito de nos proteger de qualquer insulto, crítica ou difamação que possa vir de qualquer pessoa, e esperamos que todas as conversas sejam respeitosas e construtivas. Estamos firmes na graça, pois estamos firmes em Jesus Cristo, e continuaremos a seguir a verdadeira palavra de Deus, que são as Sagradas Escrituras, das quais nada pode ser tirado ou acrescentado. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Encorajamos você a dedicar tempo à oração e ao exame das Escrituras, lembrando que elas são a única e perfeita guia para a nossa fé e conduta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Essa verdade nos libertou. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Assinado por Leonardo Masson e Gabriela Masson.